Mortal Kombat é palco de uma das maiores rivalidades da história dos games, Sub-Zero versus Scorpion. Esses dois estão entre os mais populares de Mortal Kombat. Já tiveram aí vários momentos em que eles lutaram, inclusive. Hoje a gente vai falar como é que essas lutas aconteceram. Então chega mais e veja como foi. E o que você deseja? Concretizar a minha vingança. Ei, Trunks, Peter aqui. O Ninja Azul e o Ninja Amarelo dos jogos de luta tretam desde o primeiro jogo da franquia. E claro que essa rivalidade traria lutas que ficariam super conhecidas pelos fãs, lógico. A luta entre os dois ninjas assassinos não é só uma briga entre rivais. É um dos eventos mais conhecidos e a gente pode até falar que é um dos pilares da história de Mortal Kombat. Antes da gente entrar em detalhes, eu ia pedir pra vocês um joinha e para você se inscrever no canal, para você não perder esse quadro que é a história completa, ou veja como foi, sempre trazendo para vocês momentos bem marcantes da cultura pop. Conto com a sua inscrição. Obrigado, vamos lá. Quantas vezes ainda quer perder, Sub-Zero? Geralmente eu venço. Não contra mim. Galera, antes de falar da treta, é bom a gente explicar um pouquinho sobre os clãs que os dois ninjas fazem parte. O Sub-Zero, ele faz parte do clã de assassinos chineses chamado de Lin Kuei, enquanto o Scorpion faz parte de um clã de ninjas japoneses chamado de Shirai-Ryu. Os dois clãs existem há séculos, e a rivalidade entre eles, esses dois clãs, existe desde a época do Japão feudal, quando o Shirai-Ryu foi fundado. O fundador do Shirai-Ryu foi um ex-membro dos Lin Kuei chamado Takeda. Takeda era um japonês que entrou pro Lin Kuei para aprender as técnicas daquele clã e depois voltar pro Japão para vencer na vida. Ele fez isso, mas como consequência ele virou traidor dos Lin Kuei e provavelmente começou a ser caçado pelos assassinos chineses. Takeda se tornou um guerreiro famoso no Japão, servindo vários senhores feudais. Ao mesmo tempo, ele modificou as técnicas que aprendeu com os Lin Kuei e criou o próprio estilo de ninjutsu. Não demoraria muito para ele decidir criar o próprio clã, e assim o clã Shirai-Ryu foi formado. Os Lin Kuei odiavam o Shirai-Ryu desde o começo, já que o Shirai-Ryu é um clã formado por um traidor que desvirtuou suas artes. Inclusive é falado que a roupa amarela clássica do Shirai-Ryu é igual aos trajes azuis do Lin Kuei, de propósito, para zombar dos caras. Enfim, essa é a origem tanto do Shirai-Ryu como da rivalidade entre os clãs que durou até o tempo presente da franquia Mortal Kombat. A luta entre o Sub-Zero e o Scorpion não seria só uma luta entre membros de clãs rivais. Essa luta acabou definindo o destino dos dois clãs. A primeira vez em que os dois se enfrentaram foi no jogo Mortal Kombat Mythology Sub-Zero, onde os dois clãs foram contratados pelo feiticeiro Quan Chi para pegar um mapa do Templo dos Elementos, onde estava sendo guardado o amuleto do Shinnok. Basicamente, o objetivo do Quan Chi era pegar esse amuleto para ajudar o deus caído chamado Shinnok a sair do submundo para dominar o plano terreno. E para garantir o sucesso, ele contratou os dois clãs rivais para o mesmo serviço, prometendo aniquilar o clã que falhasse. O Lin Kuei enviou o Sub-Zero para a missão, enquanto o Shirai-Ryu enviou o Scorpion. Essa missão virou basicamente uma corrida entre os dois guerreiros, e quando eles chegaram na sala onde o mapa estava sendo guardado, os dois acabaram lutando. Tudo o que a gente sabe dessa luta é que Sub-Zero saiu vencedor e matou o Scorpion sem dó nem piedade. Sub-Zero pegou o mapa e levou de volta para a sede do Lin Kuei, onde Quan Chi aparece e revela ter destruído o Shirai-Ryu, cumprindo a parte dele no trato com os Lin Kuei. Mas aí que tá, Quan Chi é um tremendo de um dois caras safado e não deixou de se aproveitar da situação. Ao destruir o clã Shirai-Ryu, ele voltou para o submundo e ressuscitou o Scorpion como um espectro. E falou para ele que quem destruiu o clã dele e a família dele foi o Sub-Zero e os Lin Kuei. Desde então, o Scorpion agora queria matar o Sub-Zero, não só para vingar a derrota que sofreu, como também para vingar o próprio clã. A segunda luta entre os dois aconteceu ainda no Mythology Sub-Zero, porque pouco depois de concluir a missão dele de pegar o mapa, o Sub-Zero recebeu uma nova missão de Quan Chi, que seria invadir o Templo dos Elementos e pegar o amuleto de Shinnok. Ele cumpre a missão, mas ele descobre que fez cagada, então é enviado por Raiden para o submundo para recuperar o amuleto. No submundo, ele reencontra o Scorpion, e eles têm a primeira revanche. Sub-Zero vence essa de novo, provavelmente porque o Scorpion tinha acabado de virar espectro e ainda estava se acostumando com as novas habilidades dele.
Depois disso, o Sub-Zero recuperou o amuleto e voltou para o plano terreno, onde ele foi convidado por Shang Tsung para participar do torneio Mortal Kombat. E é nesse torneio que rola a segunda e definitiva revanche. Get over here! Nos eventos do primeiríssimo game da franquia, o Sub-Zero participa do torneio Mortal Kombat com a missão secreta de matar Shang Tsung, mas Scorpion dá as caras lá também. O Spectro volta para o mundo dos vivos e entra no torneio simplesmente para matar o Sub-Zero e ter a vingança dele. E é exatamente o que acontece. Em algum momento durante o torneio, o Sub-Zero e o Scorpion caem na porrada pela terceira vez, e dessa vez o Spectro leva melhor, matando o Sub-Zero de forma brutal, arrancando o crânio dele junto da coluna de dentro do corpo. O Scorpion teve a vingança dele. E pra variar, Quan Chi também se aproveita da situação. Com a morte do Sub-Zero, o feiticeiro ressuscitou o cara, assim como ele fez com o Scorpion. Sub-Zero foi ressuscitado no submundo com uma espécie diferente de espectro, chamado de Wraith, ou fantasma, aparição, coisa assim. Ele agora se chamava Noob Saibot e servia Quan Chi e Shinnok junto do próprio Scorpion. Mas a treta entre o Sub-Zero e o Scorpion não parou por aí não. Isso porque o Sub-Zero tinha um irmão mais novo. O nome verdadeiro do Sub-Zero original era Bi-Han, e o irmão mais novo dele se chama Kuai Liang. Quando Bi-Han era o Sub-Zero, Kuai Liang usava o codinome Tundra, mas ele sucedeu o título de Sub-Zero depois da morte do irmão. Sub-Zero? Mas você morreu. Não sou o Sub-Zero de quem você fala. Aquele era meu irmão. Seu irmão? Eu vim aqui para descobrir o que aconteceu com ele. Durante os eventos de Mortal Kombat 2, o Scorpion, logicamente, ficou sabendo que o Sub-Zero estava participando do novo torneio Mortal Kombat que estava rolando a Exoterra. Mas ao ver Sub-Zero poupando a vida de um oponente, o Scorpion ficou grilado e descobriu que aquele cara não era o mesmo que ele matou, mas sim o irmão mais novo. O que é isso? Você não é o Sub-Zero. Mas sou sua família e seu clã. E vou lutar pela honra dele. O Scorpion meio que se sentiu culpado, então decidiu que ao invés de tretar com o novo Sub-Zero, ele iria proteger aquele Sub-Zero, como uma forma de buscar redenção, inclusive. A situação entre os dois ficou assim até os eventos de Mortal Kombat 4, quando o Scorpion foi enganado de novo por Quan Chi, que disse que o Sub-Zero Kuai Liang também estava presente no ataque ao Shirai Ryu e foi o principal responsável pela morte da esposa e do filho dele. O Scorpion participou da invasão do submundo aos reinos de Edenia e o plano terreno, só para poder cair na porrada com o novo Sub-Zero. E adivinha? Ter a vingança dele. Os dois lutaram, Scorpion venceu a luta e quase ia matar o Sub-Zero, quando ele começou a falar que não tinha nada a ver com a destruição do Shirai Ryu. Scorpion ficou meio bolado, mas aí a verdade veio à tona. O próprio Quan Chi apareceu e revelou tudo. Foi ele quem destruiu o clã e matou a família do Scorpion, e que estava enganando o Scorpion esse tempo todo. Depois disso, o foco da vingança do Scorpion deixou de ser o Sub-Zero e passou a ser quem? Quan Chi. Esse foi o fim da treta entre o Sub-Zero e o Scorpion na linha temporal original da franquia. Mas em Mortal Kombat 9, Raiden mudou a linha do tempo ao mandar visões do futuro para ele mesmo no passado. Com isso, os eventos dos jogos originais são mostrados de novo, só que acontecendo de forma diferente, porque o Raiden fica tentando mudar as coisas para evitar o Armageddon. Assim como na versão original, o Scorpion foi morto pelo Sub-Zero Bi-Han e voltou como espectro, indo participar do torneio Mortal Kombat para se vingar. O Scorpion estava insaciável, só queria saber de cair no pau com o Sub-Zero, mas Quan Chi estava lá para acalmar o cara. O Raiden teve uma visão do Scorpion matando o Sub-Zero e o Lin Kuei ressuscitando como Noob Saibot. Tentando evitar isso, ele troca uma ideia com o Scorpion e convenceu ele a derrotar o Sub-Zero, mas não matar ele. Em troca disso, o Raiden promete conversar com os deuses ancestrais para eles reviverem o Shirai Ryu. O Scorpion aceita, e no dia seguinte, a treta aconteceu. Scorpion levou o Sub-Zero pro submundo e os dois caem na porrada. Scorpion venceu e pretendia cumprir o trato dele com o Raiden, não matando o Sub-Zero. Mas Quan Chi aparece, e como qualquer cobra safada, põe ideias erradas na cabeça do espectro. Essa é a sua vingança? Scorpion, mate-o. Eu não vou. Ele já foi derrotado.
Você já se esqueceu? Ele mostra imagens dos Lin Kuei destruindo o Shirahyu e do Sub-Zero matando a família dele. Isso foi demais pro Espectro Cabeça Quente, que acaba matando o Sub-Zero, incinerando ele vivo. Quando ele volta pra ilha do Shang Tsung, só tinha sobrado o crânio e a coluna do Sub-Zero original. Como aconteceu na outra linha do tempo, Kuai Liang assumiu o manto do Sub-Zero, e quando o torneio da Exoterra tava rolando, ele e o Smoke invadem a Exoterra para encontrar o assassino do Bi-Han e matar ele. O novo Sub-Zero acaba encontrando Sonya e Jax, que falam pra ele sobre Scorpion. Ele foi morto por alguém chamado Scorpion. Onde posso encontrá-lo? Ele vai pra arena exigindo enfrentar o Espectro. Quan Chi invoca o Scorpion, que fica pistola ao ver um novo Sub-Zero na área. Os dois se enfrentam e Sub-Zero leva melhor. Sub-Zero ia matar o Scorpion, mas foi impedido pelos ciborgues Lin Kuei, que capturaram ele para transformar ele em ciborgue também. Depois disso, uma série de cacas acontecem. Sub-Zero vira ciborgue, depois é morto pela Sindel e é ressuscitado por Quan Chi como Espectro, virando inimigo dos heróis, inclusive lutando junto do Scorpion. Mas no final da guerra entre o plano terreno e o submundo, Sub-Zero, Scorpion e Jax acabam sendo salvos e são trazidos de volta à vida. Em Mortal Kombat 10, depois que ressuscitaram e voltaram a serem humanos, tanto Sub-Zero como Scorpion conseguem reconstruir os clãs Lin Kuei e Shirahyu, mas a rivalidade continua. Principalmente porque o Scorpion ainda achava que os Lin Kuei foram os responsáveis pela morte da família e do clã dele. Mas o Sub-Zero, depois de derrotar Sector, conseguiu ver registros da memória dele e lá encontrou uma gravação mostrando o acordo entre Quan Chi e o antigo líder dos Lin Kuei. O Lin Kuei precisa respeitar seus acordos, Sector. O Grão-Mestre deu sua palavra a Shinnok. Shinnok negocia com mentiras, assim como você. Hora do pagamento. Eu exterminei o Shirahyu como prometido. Hanzo Hasashi está vivo. Ele é o seu espectro, Scorpion. Eu criei Scorpion a partir da alma de Hasashi depois que ele morreu. Nós respeitamos o acordo. O texto, mas não o espírito. Você não tem direito a nada. Sub-Zero chamou o Scorpion para uma reunião, né? E depois de algumas tretas básicas, ele mostrou essa gravação pro Ninja Amarelo. Finalmente, Scorpion entendeu que os Lin Kuei tinham sim uma parcela de culpa na destruição do clã dele. Mas o principal responsável por tudo foi Quan Chi. E assim, né, com o mal entendido sendo resolvido, a rivalidade não só entre Sub-Zero e Scorpion, como também dos clãs Lin Kuei e Shirahyu, chegou ao fim. E a gente pode ver eles trabalhando juntos naquele momento em diante, né? Inclusive nos eventos de Mortal Kombat 11, onde os dois clãs unidos lutam ao lado dos demais defensores do plano terreno contra a ameaça titã do tempo crônico. E aí, fã de game, não esquece, deixa o seu joinha, clica aqui agora, ativa o sininho pra você não perder os próximos vídeos, se inscreve, é muito importante. E a gente deixou 2 vídeos bem bacanas pra vocês aqui dos lados. Obrigado de coração, tamo junto, até a próxima, fui!